Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sim, tudo bem. Sim. Que bom! Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Eu te peço, eu te agradeço por esse dia, que esse possa ser mais um dia abençoado. Abençoe a tia que tu vai administrar a IBD, que possa ser muito boa, Senhor. Que todo mundo possa ser tocado pelo Senhor. Que a gente possa sair daqui transformado pelo Senhor, Pai. E que eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. O versículo do mês de abril é esse: Sede santos, porque eu sou santo. E está em 1 Pedro 1,16. Vamos repetir? Sede santo, porque eu sou santo. Pedro 1,16. Muito bem. A história de hoje está na Bíblia, a palavra de Deus, e está no livro de Ruth, capítulos 1 e 2. É a história de uma família que era de Belém de Judá, mas estava vivendo em Moabe, porque havia grande fome em Israel. O homem dessa família chamava-se Elimeleque e sua esposa Noemi. Eles tinham 2 filhos. Mas um dia, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas e depois de quase 10 anos morando lá, esses filhos morreram também. Então Noemi ficou sem marido e sem os seus filhos. Noemi ficou sabendo que o Senhor havia restaurado, havia ajudado o povo, dando alimento a ele, o povo de Israel. Então decidiu voltar lá para ajudar. Ela chamou as suas 2 noras. Você sabe o que é nora? Nora significa que eram as esposas dos seus filhos, dos filhos da Noemi. E ela pediu que voltassem para a casa das suas mães. Noemi as abençoou, dizendo: que o Senhor seja bom com vocês, assim como vocês foram comigo. Retornem à casa das suas mães e cada uma vá em segurança, eu as abençoo. Mas elas não queriam ir, elas insistiram em ficar, elas choraram e mesmo assim Noemi falou e elas insistiram muito e mais em algum momento Noemi conseguiu convencer uma das suas noras. Ela se despediu e foi. Eu conheço essa história. É mesmo? Você conhece? Qual que é essa história? É a história de Ruth. Isso, é a história de Ruth. Então, essa nora que ficou, que não quis ir embora, era Ruth. Ruth insistiu com Noemi, ela não queria ir embora. E Ruth falou: não insista comigo, Noemi, eu não te deixarei. Então Noemi aceitou e elas foram para Belém. Quando Noemi chegou em Belém, ela pediu que mudasse o seu nome para Mara, porque ela estava muito triste. Por que mudou de nome? Sabe, ela estava muito triste, porque ela havia perdido o marido, havia perdido também os filhos e o seu sustento. E Mara significa que a vida havia se tornado amarga. Lá em Belém, estava na época da colheita da cevada. Então, os campos estavam cheios e Ruth foi atrás de um campo que ela pudesse colher as espigas que os trabalhadores deixavam cair pelo caminho. E ela colheu justo no campo de Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um homem justo, bom, era um parente de Noemi. E Boaz viu Ruth e perguntou aos trabalhadores quem era aquela moça que estava lá trabalhando. Eles falaram: é uma
moabita que voltou com Noemi. Ela pediu para recolher as espigas que caem pelo caminho. Ela chegou aqui bem cedinho e está de pé até agora. Boaz foi lá falar com Ruth. Não vá colher as espigas em outra plantação. Fique aqui com as minhas servas. Colha com elas e eu darei ordem para que não mexam com você. E quando você tiver sede, os rapazes que trabalham comigo darão água para você. Ela se inclinou, prostrou o rosto em terra e falou: por que eu achei favor aos seus olhos? O que eu fiz? Eu sou uma estrangeira. O Senhor está se importando comigo. Eu venho de outra terra, outra cidade. Bom, Boaz falou para ela: me contaram que você fez para sua sogra e você tem sido muito bondosa com ela, porque você deixou a sua terra, deixou tudo para cuidar dela. Então, que o Senhor Deus retribua a você tudo o que você tem feito a ela. Então Ruth disse: o Senhor me deu ânimo e coragem. E aí ele deu comida para ela, e deu tanta comida que até sobrou. E Boaz deu ordem aos rapazes do campo também que deixasse ela pegar todas as espigas que caíam no caminho, inclusive para que deixasse cair algumas a mais, para que ela colhesse. E ela colheu tantas espigas que no final do dia ela levou muita coisa para casa, além da sobra da comida. Quando ela chegou em casa e Noemi viu tudo aquilo, ela ficou espantada, admirada. Aonde você colheu hoje? Bendito aquele que se importou com você, Noemi disse, né? E aí a Ruth respondeu: o nome dele é Boaz. Noemi falou: que ele seja abençoado. E mais uma coisa, ele é nosso parente. Ele é nosso parente e resgatador. Então, a partir daquele dia, Ruth ficou colhendo no campo de Boaz e ajudou no sustento da sua sogra. Ah, mas já acabou a história? Não acabou a história. A história continua na semana que vem. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, eu espero vocês no próximo domingo, ok? Combinado! Bom, o que a gente aprende nessa história é que apesar da fome, das tristezas, das dificuldades e as incertezas da nossa vida, Deus sempre sabe o nosso futuro e Ele pode cuidar da nossa vida, assim como Ele cuidou da vida de Noemi e de Ruth. Deus cuida de nós. Tenha sempre essa certeza que Deus cuida de você. E hoje a nossa história vai parar por aqui. Vamos repetir o versículo de abril para ficar bem gravado no nosso coração? Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. E agora nós vamos orar. Agora vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa aula muito boa. Obrigado pela tia, porque a gente ouve várias histórias. Abençoe os colegas e as professoras que dão aula pra gente. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. E lembrem-se que lá no site da igreja tem um devocional para você fazer com a sua família a respeito de tudo que você aprendeu aqui nessa história hoje. Para você ter um momento de comunhão em família e aprender mais ainda da palavra de Deus. Então vai lá, acesse o site e faça o devocional durante a semana, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma excelente semana e até semana que vem. Tchau!